Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um comentário que eu fiz alguns dias atrás sobre uma pessoa perguntou sobre eu acho que perguntou ou numa live ou num vídeo a respeito de evitar filhos, se era pecado evitar filhos, né? Então eu citei aquele versículo de João, Evangelho de João, capítulo 1, que fala do contraste entre os que nascem de Deus e os outros que nascem da vida natural, do nascimento natural. E lá fala, não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os que nascem de Deus, o novo nascimento, não foi o nascimento nem do sangue, ou seja, nem porque é consanguíneo, né, uma pessoa descendente de outra, nem da vontade da carne, ou seja, nem pelo ato sexual, nem da vontade do homem, ou seja, uma decisão do ser humano planejada, mas de Deus. Então, e com isso aí, eu tentei explicar que o homem tem poder sobre querer ou não filhos, porque é a vontade do homem. Se o homem não quiser filhos, se ele não tiver uma relação sexual, se ele não tiver condições físicas ou orgânicas de procriar, ele não vai procriar. Porque a única procriação miraculosa foi a de uma virgem, da virgem, né? Da virgem. Não é uma virgem, mas a virgem. Algumas traduções pegam o texto de Isaías e colocam uma virgem dará à luz, está errado. É a virgem dará à luz. Porque só tinha uma que ia fazer isso, e era Maria, que já tinha sido escolhida desde dos tempos passados, desde a fundação do mundo, para ser a mãe do Filho de Deus nesse mundo. E ela também é citada lá em Gênesis, capítulo 3, quando fala que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Não é a semente de uma mulher, da mulher. Que mulher? A virgem. Que virgem? Maria. Tudo já estava muito bem programado. Então, eu expliquei isso, né? Essa questão de ser o nascimento de uma criança passar pela decisão dos pais. Não ser algo assim, nasceu, o pai viajou, a mãe viajou para o outro lado, nunca se encontraram, e de repente nasce a criança, né? Daí vem aquelas histórias mirabolantes, né? Como teve na Guerra Civil Americana, uma moça lá que engravidou, e ela alegava que a bala, foi durante uma batalha, estava no meio da batalha, e a bala que matou o soldado, porque a bala passou pelos órgãos genitais do soldado, se alojou no útero dela. Então, por isso que ela teria ficado grávida. E na época isso aí correu, assim, a notícia como se fosse verdadeira, né? Conversa fiada. Fake news de 1800 e alguma coisa. Mas, então, essa é a questão. Não é proibido, por exemplo, você ter poucos filhos, mas Deus quer que a ordem original de Deus foi para que o homem crescesse e se multiplicasse. O homem, Adão e Eva, né, tivesse muitos filhos. Agora, essa pessoa me questionou, ela falou assim, mas você fala então que não é errado querer ter poucos filhos, mas Deus fala para ter muitos filhos, e tem uma passagem do Antigo Testamento que fala de encher a aljava com as flechas, e uma aljava naquela época tinha, me parece, 11 flechas, né? Então, que era feliz o homem que tinha a sua aljava cheia de flechas. Aí eu expliquei para essa pessoa que nós estamos tratando de duas coisas. Uma é a vida natural na Terra. E na vida natural da Terra, Deus queria povoar a Terra, encher a Terra. É isso que ele diz lá em Gênesis. Encher a Terra. Porque precisava povoar a Terra. Era o propósito de Deus povoar a Terra. E se espalhar também, era outro propósito de Deus. O primeiro eles até que fizeram, né, de ter muitos filhos, mas o espalhar não.
Tanto é que o Senhor precisou espalhá-los quando eles construíram a torre de Babel, porque eles queriam ficar todos num lugar só, e não era essa a vontade de Deus. Deus queria que espalhasse. E aí o próprio Senhor espalha por diferentes idiomas, né, línguas. Mas aí expliquei outra coisa. Então, são duas coisas diferentes. Uma, a vida natural, e o plano de Deus para o homem na terra. Qual é o plano de Deus para o homem na terra? Se multipliquem. Procriem que nem lebre, nem rato. Bastante filhos. Para encher a terra. Porque era para povoar a terra. Esse é o plano feito para o homem natural. Mas agora, para o homem nascido de novo, o homem, nova criação, o homem agora nesse outro propósito de Deus, nós vamos encontrar um capítulo como esse aqui, de 1 Coríntios 7, que parece até discordar de Gênesis. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Porque quando ele fala aqui no versículo 24, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. E depois ele vai falar, se foi chamado casado, fique casado, foi chamado solteiro, fique solteiro. Mas alguém pode contestar, mas espera aí, mas daí isso aí vai contra a ordem que Deus deu no Jardim do Éden. Sim, porque lá a ordem era encher a terra. E qual é a ordem agora? Vamos lá. É Lucas. Lucas, capítulo 14, versículo 16. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia, convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandasse, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia, para que a minha casa se encha. Então, se no momento da história da humanidade e do mundo, o que Deus queria, o que o Senhor queria, o que o Criador queria, era que a terra ficasse cheia, agora Ele quer que o céu fique cheio. Então, por isso que as instruções dadas aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, ainda que elas vão parecer contraditórias com aquela primeira instrução dada no Éden, de encher a terra, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele está falando de uma outra ordem de coisas agora. Agora a preocupação do Senhor é encher o céu, não encher a terra. A preocupação dele está em encher o céu. Porque já sabe que a terra vai ser destruída. Já sabe que a humanidade toda vai perecer e os céus vão ficar cheios de salvos. Então, se aqueles que são da família de Deus puderem priorizar o enchimento do céu, ou encher a casa de Deus, com mais salvos, isso é o que ele vai falar aqui então, no nosso capítulo 7 de 1 Coríntios. No versículo 24, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Aqui, o texto, a tradução que nós temos, causa uma certa confusão.
o que é aqui a questão? Não são as mulheres virgens apenas. Aqui fala virgens num sentido geral. Na nossa língua portuguesa, o correto seria quanto aos virgens, a todos os virgens. Deixa eu ver se tem uma outra tradução. A tradução brasileira da Bíblia da Sociedade, não lembro como é que chamava a sociedade, não existe mais. A tradução brasileira diz: no tocante à virgem. A virgens, não às virgens. A virgens, ou seja, a pessoas nesta condição de virgindade. Então aqui ele está falando de virgens no sentido genérico, homem e mulher. No tocante aos virgens, ou às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como quem do Senhor tem alcançado misericórdia para ser fidedigno. Ele está dizendo aqui, não que ele vá dizer coisa da cabeça dele que não tem valor algum. Não, no final do capítulo ele vai dizer que ele também tem o Espírito do Senhor. Mas o que ele está dizendo é que ele não tinha um mandamento específico do Senhor, como em algumas outras coisas ele tinha já. Inclusive expressado em outras partes das Escrituras. Mas como ele não tem, então ele dá o parecer dele como quem do Senhor tem alcançado misericórdia para ser fiel, fidedigno. Pois julgo que isto é bom, no versículo 26, em razão da instante necessidade, ou da urgência das coisas, a saber, é bom para o homem estar assim como virgem. É o versículo 27. Estás ligado à mulher? Não procures desligar-te. Estás desligado de mulher? Não procures mulher. Mas então como é que vai encher a terra? Agora, o objetivo de Deus é encher os céus. É encher para que a minha casa se encha. É o que o Senhor fala lá na parábola, lá no Evangelho de Lucas. Para que minha casa se encha. Então, para que a casa se encha, o irmão ou a irmã que puderem, claro, ele não está aqui proibindo o casamento, é muito importante isso, porque senão ele estaria entrando em contradição com aquilo que ele fala na carta a Timóteo, quando fala de doutrinas de demônios que proíbem o casamento. Então, não caia nessa de achar que Paulo esteja proibindo o casamento. Ele não está proibindo o casamento. O que ele está dizendo é que se você tem disposição e tempo, lá em 1 Timóteo 4, versículo 1, fala assim: o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, atendendo a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, mediante a hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem usados com gratidão pelos que creem e conhecem bem a verdade. Eu li na tradução brasileira. É praticamente muito parecida com a revista corrigida. Mas veja que não é disso que ele está falando aqui, porque Deus honra o matrimônio. Lá em Hebreus, capítulo 13, no versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, Deus considera venerado o matrimônio. O matrimônio é digno de veneração, digno de respeito e consideração. É isso que ele está falando. Então, de maneira nenhuma, ele está contradizendo aqui aquilo que em Gênesis 2, o Senhor disse: não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O próprio Deus reconheceu que não era bom que o homem permanecesse só. Agora, quando Paulo vai falar então aqui que é bom que o homem fique só, ele está pensando nessa segunda coisa. Ou seja, não a vida natural, mas a vida agora com os objetivos que pertencem a uma outra esfera, a esfera celestial, de encher o céu, por assim dizer, né? Então, quando ele fala, tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim.
Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, ou o virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos. Que tribulações na carne são essas? Necessidades e ocupações da vida de casado. Porque você se casa, você agora tem uma família para cuidar, você tem filhos para criar. Então, você tem uma série de atividades e necessidades que vão deixar menos tempo para você se dedicar ao Senhor, à obra do Senhor, à pregação do Evangelho, ao ensino da palavra. É disso que ele está falando. Não é pecado casar, mas o que não casa faz melhor. Ele vai até falar isso depois, acho que mais para frente. No versículo 29, isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Ah, vou largar então ela, não vou nem olhar para a cara dela, mas não. Não, viver de uma forma a saber agora dividir então o seu tempo para ter também dedicação em outras coisas. Porque tem muita gente que é idólatra no casamento, sabia disso? Tem muita idolatria no plano sentimental, no plano romântico. Tanto é que se você pegar um catálogo de cinema, a maior parte dos filmes são de amor, de paixão, pessoas apaixonadas, romances. São romances. O que mais vende é romance, né? Então, mesmo de livros, os livros mais vendidos são os romances. Porque o homem tem essa necessidade natural, né, de buscar uma esposa, uma pessoa para quem se apaixonar, e a mulher, eu conto também, buscar um homem para se apaixonar por ele, mas no mundo natural, na esfera natural do mundo, volto a dizer. Seria possível comentar melhor a segunda parte do versículo 29 desse capítulo 7, 1 Coríntios 7, 29? Ouvi certa vez uma explicação que fiquei abismado. Como foi dito que ficar solteiro era nova ordem, decidiu não ter filho, um certo casal decidiram não ter filho, e ele trata a esposa como se não existisse. Não trata mal, mas faz, segundo ele, só as chamadas obrigações matrimoniais. E aqueles que casaram antes da conversão teriam agido errado, vez que não conheciam essa nova ordem? Olha, é importante que eu expliquei aqui, que nós estamos falando aqui de salvos por Cristo e da prioridade agora de um salvo, que é cuidar das coisas do Senhor, não é? Em contrapartida, em contraste com a prioridade que era ter muitos filhos e encher a terra. Agora é de ter muitos filhos na fé e encher os céus. Mas é claro, é evidente, é óbvio, ululante, que um homem que se casou e não dá atenção devida à sua esposa, não a ama. Não a ama. Não é o exemplo que Cristo deixou. Não é assim que ele trata a sua igreja. Não é assim que ele nos trata, de forma indiferente, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, isso é desculpa para boi dormir, né? O cara falar que só o necessário. Não, então está errado. Errou. Agindo assim, errou. É preciso, casamento, você tem que cultivar o casamento, né? Então não é só um contrato e pronto. Não, eu já fiz minha parte e pronto. Não é assim, deve ser amor, gente, é amor. É o amor, é o amor. Você tem que ter algo mais. Existe uma relação de afeição. Leia Cantares para ver como é que se sentem os corações ali, palpitando um pelo outro. No Cantares, ali é um homem e uma mulher. O Senhor, ali é Israel, a sua esposa, né, a sua noiva. Veja como palpita o coração deles um pelo outro. O que um acha do outro ali. E lindíssimo aquele poema, não é?
Então, pensar que você, casei, já, eu faço minha obrigação, eu ponho comida na mesa, eu lavo o carro. Não, que isso. Não é por aí, não. Versículo 32, ele fala: bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida, o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Agora, muito cuidado aqui, porque alguns vão falar assim: eu vou ficar solteiro. Vou ficar solteiro. Mas peraí, por que você vai ficar solteiro? Eu posso viajar, posso me divertir, posso ir em festa, pode dar, mas não é isso que ele está falando aqui. Você fica solteiro de mulher, mas fica casado com a obra do Senhor daí. Percebe? O que é casado cuida do mundo, das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Mas o solteiro cuida das coisas do Senhor. Há diferença no versículo 34 entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o marido. E aqui a gente lembra que no começo desse capítulo, ele falou, né, a respeito do casal, que o corpo do marido não pertence a ele, mas pertence à esposa, e o corpo da mulher não pertence à esposa, mas pertence ao marido. Então, nessa relação aqui, e um vai ter que cuidar do outro agora. Um vive para o outro no casamento. Você escolheu casar, não errou, não pecou por causa disso. Mas saiba que você vai ter responsabilidades agora. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Agora ele vai falar num assunto que aqui fica até meio dúbia a interpretação, porque na maioria das traduções ele parece que ele está falando da filha, de um pai, como um pai deve tratar a sua filha que ainda é virgem. Por exemplo, se eu pegar aqui, nossa, eu peguei a versão linguagem de hoje aqui, gente. O que eles fizeram com essa Bíblia? Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que casem. Não existe pecado nisso. Agora a versão atualizada, da Almeida corrigida, Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal que quiser, não peca, casem-se. Essa linguagem de hoje, eles tentam explicar a Bíblia e muitas vezes eles pisam na bola. Então, eu não aconselho quem tiver essa NTLH, Novo Testamento, linguagem de hoje, ou Bíblia, linguagem de hoje, não é uma boa tradução. Prefira a Almeida corrigida, Almeida corrigida fiel, Almeida revista e atualizada, a tradução brasileira, ou às vezes até uma tradução católica é melhor do que essa na linguagem de hoje. Mas então aqui do versículo 36 em diante, ele está falando, pode ser tanto do homem e da mulher, né? Se alguém julga que trata indignamente a sua virgindade, se tiver passado da flor da idade, né? Como pode ser, como alguns comentaristas fazem, que diz que está falando de um pai, de como tratar sua filha virgem, se deve ou não dá-la em casamento. O Darby trata como a sua própria virgindade, não a filha virgem. Ele fala no versículo 37, mas aquele que tem firme no seu coração, não sofrendo necessidades, mas tem autoridade sobre a sua própria vontade, e julgou no seu coração manter a sua virgindade, ele faz bem. E assim também aquele que se casa, também faz bem. E aquele que não se casa, faz melhor. No versículo 38, essa versão do Darby, como que fala na versão do
de sorte que o que a dá em casamento, ou seja, dá a sua virgindade em casamento, faz bem, mas o que não a dá em casamento, faz melhor. Percebeu que aqui, então, aquilo que eu falei no começo, de que estão falando de duas esferas, a esfera da vida natural, que é você ter muitos filhos e encher a terra, ordem dada lá a Adão, e a esfera da vida espiritual. Agora, na nova vida, depois do novo nascimento, do novo homem, quando o objetivo é encher o céu, não a terra. Encher a casa do Pai, não a terra. E ele vai terminar no versículo 39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Isso não significa contanto que seja com alguém convertido. Porque você tem convertidos por aí que não vai à missa de domingo só, né? Não tem nenhuma dedicação às coisas do Senhor. Então, dizendo aqui que tem liberdade a mulher que fica viúva de se casar novamente, mas no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. E aqui, praticamente, o que eu tinha para falar desse capítulo é isso. Alguém pergunta se, quando eu falo de casamento, é uma cerimônia religiosa. Não existe casamento religioso na Bíblia. Vou repetir. Não existe casamento religioso na Bíblia. Por uma razão muito simples. Nenhum homem na face da terra tem o poder de dizer que declara, eu vos declaro marido e mulher. Diante de Deus eu vos declaro marido e mulher. Por quê? Porque é Deus quem une, não é o homem. Então, quando um casal decide se casar, um homem e uma mulher, e o casamento é homem e mulher, não é nenhuma das perversões que criaram por aí, é homem e mulher, como foi lá no começo, o Senhor Jesus falou, no princípio não foi assim, né? O homem deixa seus pais, se une à sua mulher. Então, quando um homem e uma mulher decidem se casar, Deus une esse casal. Agora, tudo na Bíblia tem que ter testemunha. Tem que ter testemunha. Por isso, então, que você vai a um cartório civil e, diante de testemunhas, você lavra ali esse contrato de casamento. O juiz de paz, o juiz civil, esse sim tem autoridade do governo, do Estado, para dizer, eu vos declaro marido e mulher, segundo a lei civil. Mas ninguém pode dizer que, diante de Deus, declara marido e mulher, não. Eventualmente, como acontece no casamento, muitos irmãos, eventualmente os noivos convidam o irmão para falar algumas palavras no casamento, né? Na cerimônia, vamos dizer assim. Mas isso não é, aquele que vai falar não está casando, não está efetivando o casamento do noivo com a noiva, não está. Ele vai ali pregar o evangelho, ele vai ali pregar para os convidados, aproveitando aquela ocasião festiva e tudo mais. Geralmente tem comida, tem jantar, tem festa, tem música, porque isso nós vemos também nos casamentos bíblicos, né? Mas a união é feita diante de testemunhas, como foi o casamento de Ruth, né? Não, Ruth com Boaz. Eles vão à porta da cidade e diante dos juízes da cidade, das testemunhas, eles confirmam ali aquela união. E assim é. Então existia já o casamento civil na Bíblia. Agora, uma pessoa que é casada só no civil, está casada? Claro que está casada. Uma pessoa que está casada só no religioso, está casada? Aí depende um pouco da época e do lugar. Porque, pensa assim, há 200 anos no Brasil, não existia cartório civil em todas as cidades, todas as localidades. Mas existia o padre. E o padre mantinha um livro de todos os casamentos. Está ali, noivo, nome do noivo, nome da noiva, nome dos padrinhos, que são as testemunhas, né? Então, era efetivado um casamento civil
dentro do sistema católico, mas era um casamento civil também. Era um documento que a pessoa tinha. Tanto é que quando você vai estudar história, pesquisar na história, quem era casado com quem, então, você não gasta muito tempo agora procurando nos cartórios civis, né? Porque não vai achar, porque uma civilização nova como é a brasileira, né? O que você vai achar, sim, porque os padres eram muito meticulosos e muito cuidadosos em registrar tudo. Quem casou com quem, quando foi, onde foi, quem foi o padrinho, quem foi a madrinha e tal. Está tudo lá registrado. Então, é um casamento civil dentro de uma entidade religiosa. Mas o casamento religioso em si não existe. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.